E se eu dissesse que há 3.000 anos Deus deixou escrito um mapa profético para os dias em que a terra começaria a tremer, em que a terra começaria a ter terremotos, caos, que os prédios começariam a desabar. Mas o surpreendente de tudo isso não é que esse mapa está no livro de Apocalipse. O surpreendente disso é que esse mapa está no Salmo 46. O Salmo 46 ali está escondido. E hoje vamos descobrir, versículo por versículo, por quê. Este salmo se conecta com o princípio das dores, com os grandes terremotos do Apocalipse, mas, acima de tudo, com a esperança do reino de Cristo, o reino milenar. Você achava que os salmos eram simplesmente um amuleto para sair de casa e repeti-los ou memorizá-los? Você que só tinha estudado o Salmo 23, não tinha estudado, só tinha memorizado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar. Ou o Salmo 91. Todo mundo conhece o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que salmo lindo, não é? E são preciosos. O Salmo 121, o Salmo 150 também. E assim, cada pessoa terá um salmo especial e talvez o tenha como salmo de cabeceira em casa, escrito em um cartaz ou no celular. Mas o Salmo 46 é muito poderoso. Veja, quando acontece um terremoto, o mundo busca respostas na ciência. O mundo talvez busque respostas em Apocalipse, mas Deus já havia dito que a terra se moveria e que as montanhas cairiam no mar. E se nós formos à Bíblia, é poderoso porque o Salmo 46 foi historicamente catalogado como um cântico de refúgio e fortaleza. Um cântico talvez de guerra espiritual, e tudo bem. No entanto, e você vai perceber todos os detalhes porque isso está claríssimo. Quando se analisa na escatologia bíblica, deixa de ser um simples poema de consolo para se tornar um mapa profético formidável. Tenho pesquisado sobre esses dois terremotos, me aprofundando, não faz sentido eu falar da Bíblia para você como um livro de história, como um livro do passado. De verdade, fica entediante. Fica entediante eu falar para você é que o rei Davi um dia decidiu escrever um salmo e ele estava lá sentado e enquanto se sentava, se inspirou na natureza e escreveu um salmo. Porque ele sofreu, porque ele padeceu. Não, se eu te contar o que aconteceu com o rei Davi e não trouxer isso para este contexto, não trouxer para o presente, eu deixo Deus na história. E a Bíblia, eu já disse 1.000 vezes, é o livro das eras. Investigando os terremotos, descobri algo interessante. Acontece que os terremotos da Venezuela não foram causados pela natureza. Isso é muito estranho, não é? Se alguém for ligado aos governos da elite, me desculpe. Mas se você analisar esses dois terremotos que aconteceram, já é muito estranho o que vou te dizer. Algumas pessoas talvez já saibam, eu já tinha explicado para vocês. Precisamente, eu estava sentindo algo fora do comum antes de acontecer o jogo entre Brasil e Escócia. Isso me chamou a atenção. Alguém tinha sonhado que naquele momento aconteceria o arrebatamento. Eu disse, vamos ver no que dá. Eu chegava para gravar, sim, havia essa sensação, mas também havia o desejo de ver o jogo e havia o desejo de ver o Neymar jogar. Esse era o desejo. Exatamente, eu ia gravar, ou seja, não pude ver o jogo. Prestem atenção, não se distraiam. Prestem atenção. Esse grupo é o grupo C, exatamente.
Exatamente na Itália 90, que alguns de vocês se lembram, voltou a se enfrentar. Eu tinha apenas 6 anos naquela época. Aí já dá para calcular minha idade, para quem quiser descobrir. Eu tinha apenas 6 anos. Na Itália 90, eles se enfrentaram. Brasil e Escócia, e eles estavam no grupo C. E você sabe como é o sorteio e tudo isso? Mas durante essa partida também teve um terremoto. Também houve um terremoto. E o mais estranho de tudo isso, por isso que eu digo para as pessoas que estão aqui, foi numa quarta-feira. E você diz: o pastor está ficando louco. Que dia foram os terremotos na Venezuela? Ei, que dia? Uma quarta-feira. Certo? Estamos aqui. Não fiquem conversando agora. Prestem atenção. Prestem atenção. Foi numa quarta-feira. E também foi no mês de junho. No mesmo dia, houve um terremoto. E esse terremoto foi no Irã. Só que a diferença é que no Irã eram 0 horas. Ou seja, meia-noite. E era Rússia e Itália. E as potências mundiais naquela época. E também houve uma grande extração de petróleo no Irã. Você sabe que o Irã, o Estreito de Hormuz e tudo o que vemos, e essa disputa pelo Estreito de Hormuz, é por causa da quantidade de riqueza petrolífera que eles têm. E essa é a guerra, e esse é o propósito da guerra no Oriente Médio, para que possamos entender. Profeticamente, tem outra importância. Mas eles lutam por esse controle do petróleo. Eles se enfrentam. Brasil e Escócia, 2026, numa quarta-feira. Enquanto estão jogando, acontecem 2 terremotos na Venezuela. Eles não param o jogo. As pessoas continuam assistindo ao jogo. Me diga algo. Acha que tudo isso é coincidência? 36 anos depois, acontece exatamente a mesma coisa. Só pense. Isso é coincidência? Coincidência? E a Venezuela também é conhecida como um dos países petrolíferos. Isso é coincidência? Depois o céu fica vermelho. As pessoas estão vendo isso. Muitos profetas começaram a dizer: fui eu que profetizei os 2 terremotos. O outro disse: eu profetizei. O outro disse: eu, e o outro, eu. Algo muito parecido com a Bíblia, quando os profetas começavam a sair para dizer ao rei que fosse travar a batalha. E você vai, e vai lutar, e com esses chifres você vai destruí-los. Vários começaram a sair dizendo que tinham profetizado os 2 terremotos da Venezuela. Pois bem, tudo isso para dizer que esta humanidade está caminhando em direção à besta. E que Deus permitiu que isso acontecesse, que eles controlassem, mesmo que você não acredite. Deus permitiu isso. Por isso o Salmo 46 não é um simples poema de consolo. É algo que se torna um mapa profético formidável. Veja, esse esquema homilético ele traça uma linha do tempo perfeita que conecta a crise atual em que nós estamos. Aliás, haviam profetizado que ontem aconteceria um terremoto mais forte do que o da Venezuela. Alguns me ligavam e perguntavam: mas pastor, para onde o senhor vai correr? Olha, eu te convido para minha casa, te convido para o meu país. Pegue um avião e venha, venha. As pessoas começaram a viver um caos e a entrar em pânico. E eu dizia: se tiver um terremoto, que venha. E se minha casa tiver que cair, que caia. E se eu tiver que morrer, que eu morra. Porque a pior tragédia não é morrer sob os escombros. A pior tragédia é você morrer e ir para uma eternidade sem Cristo. Seja provocado, seja pela natureza, seja porque as placas tectônicas estão fracas, seja o que for, seja um acidente. Quando a morte nos surpreender, como você cantou hoje, que ela nos encontre fazendo assim, que ela nos encontre adorando a Ele. Vejam, os juízos do Apocalipse e o estabelecimento do reino milenar estão em toda a Bíblia.
Você acha que a Bíblia foi escrita para que você viva de uma maneira impecável aqui na terra? Isso é um acréscimo. E sim, mas o propósito total da Bíblia é a eternidade. E este livro nos conecta com a eternidade. De que adianta eu dizer para você que hoje você vai ser curado se amanhã outra doença vai te atacar? De que adianta eu dizer para você que hoje você vai ser curado se amanhã a morte vai te surpreender e todos nós estamos condenados a morrer? A menos que o Senhor venha hoje ou amanhã e estejamos vivos e sejamos arrebatados sem conhecer a morte. Vamos ver este salmo em profundidade. Este texto não apresenta uma crise estática, mostra uma progressão geométrica do caos que culmina em uma quietude absoluta controlada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já tínhamos analisado o Salmo 90, o Salmo de Moisés. E a frase-chave era: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E tínhamos analisado que os dias do homem seriam 70 anos, e para os mais robustos, 80 anos. Antes víamos mais profundidade, agora acontece o mesmo. Vejam a transição entre a terra que treme e o rio que se alegra, e a cidade revela uma ordem divina cronológica. Porque aqui se vê que a terra treme. E não é uma coincidência literária, é um plano profético. Isso sim está organizado. Assim como o mundo, as elites têm um plano. Não sei se você já ouviu falar do projeto HARP. O projeto HARP é precisamente a mutilação da raça humana. Disfarçado de tecnologia, você não sabia que a radiação trazida pelas antenas 6G também afeta e que a radiação também produz doenças. Estamos sendo governados. O príncipe deste século é Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. E eu posso te dizer com segurança, se ele é o príncipe da potestade do ar, ele pode controlar a atmosfera ou não. Ele pode controlar a atmosfera e pode alterar os climas, se quiser. Obviamente, Satanás é um cachorro preso na coleira. Quem está segurando a coleira dele? Deus. E Deus o soltou. Não é que ele faça o que quiser. Porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século e que as pessoas desobedientes decidiram seguir essa corrente. A corrente deste século, a corrente deste sistema. Veja o que diz o Salmo 46, versículos 1 a 3. O Salmo 46. Abra, por favor, para que você não diga que está lendo algo que não é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que lindo! Verdade? Portanto, nosso pronto auxílio em meio às tribulações. Não temeremos, vamos seguir para esta parte. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e que os montes sejam lançados ao coração do mar. Ainda que rujam e se agitem as águas e que os montes tremam por causa da sua fúria. Houve vários terremotos que aconteceram. Nestes dias, dizem que no México. Alguém me disse, enquanto o senhor está falando ao vivo, estão acontecendo vários terremotos. Sim, é normal. Ou seja, naquele dia não eram 2 terremotos na Venezuela. Eram praticamente 6 tremores que aconteceram em diferentes regiões. Eles chamam de cinturão de fogo. Ou anel de fogo. Mas havia 6 terremotos em cadeia. A Bíblia diz claramente que haverá terremotos em diferentes lugares. E o que Jesus Cristo disse é que os terremotos são simultâneos. Haverá terremotos em diferentes lugares. É triste. Não sei, já acho que o número de mortos chega a 3.000 pessoas falecidas e muitos, milhares de desaparecidos. Glória a Deus quando encontram pessoas com vida. Espero que esse número não aumente. No terremoto do Irã, durante o jogo do Brasil contra a Escócia, morreram mais de 38.000 pessoas. Morreram naquele dia. Por quê? Porque era um meio-dia e a maioria estava dormindo.
O que quero dizer com isso? Se houver um terremoto às 3 da manhã, o que acontece? Tem pessoas que estão nos dizendo, estão nos alertando, durmam de roupa. Armazene água. Acho que o senhor já tem bastante água guardada em casa. Não sei com que roupa o senhor dorme. Na verdade, eu não vou fazer isso. Eu não vou dormir de roupa. Eu não vou armazenar água. Vou preparar minha alma. Para que quando o Senhor me surpreender, porque não é um terremoto que pode nos surpreender, um acidente, Deus nos proteja, mas tudo pode nos surpreender. Mas eu quero falar com as pessoas que hoje estão com medo por causa dos terremotos, por causa de a terra tremer. Agora, com certeza, qualquer tremor vai te fazer pensar que é um mega terremoto. Qualquer tremor vai te fazer pensar que a terra vai se partir ao meio e que você vai acabar sepultado entre os escombros. Qualquer movimento da terra. Sabe por quê? Porque o plano da besta e o plano das elites é te exterminar através do medo. Pelo medo. Por isso surgem esses profetas. Esses profetas que aparecem não trazem esperança. Eles são assustadores. Eles dizem, vai acontecer um terremoto na Venezuela, vai acontecer um terremoto na Colômbia. Aquele que profetizou os terremotos na Venezuela, agora está profetizando um terremoto para a Colômbia. Isso é pânico. E a Bíblia diz claramente que não recebemos o espírito de medo. Eu não recebi o espírito do mundo, porque o espírito do mundo traz terror. Então, quantas vezes você já resistiu a este salmo? Mas, se acontecer um tremor na sua casa, você sai correndo, desesperado, chorando. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Por isso, não temeremos, mesmo que a terra se mova. É verdade? Se tudo começar a se mover agora, o que você faz? Obviamente, sai correndo. Mas a Bíblia diz, ainda que a terra seja removida e que os montes sejam lançados ao coração do mar, ainda que rujam e se perturbem as águas e que os montes tremam por causa da sua braveza. Está falando de terremoto. Esse texto tem a ver com terremoto ou o quê? Não diga não. Me diga o que tem a ver que seu filho é desobediente. O que tem a ver que ele comeu seu arroz? O que tem a ver que você tem uma dívida e que não pode pagar? O que tem a ver que seu cabelo está caindo? O que tem a ver que a pessoa de quem você gostava ou seu namorado te traiu? Ah, sim, a palavra de Deus diz, olha, me traíram. Leia o Salmo 46, versículos de 1 a 3, não. Não, 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 não. Para isso existem outros salmos. Mas esse não se aplica. Não se aplica. Mesmo que a terra seja removida, está falando de terremotos. E o diagnóstico de Jesus, veja Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 8, veja. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Isso já é história antiga. Ou seja, guerras e rumores de guerras, isso já é coisa velha. Mas haverá pestes e fomes, isso também. A pandemia, vocês se lembram da pandemia? E terremotos em vários lugares. E tudo isso será o princípio das dores. Ou seja, é normal que antes da igreja ser arrebatada, haja terremotos, caos, que as elites queiram controlar isso, que as elites queiram dominar muitas coisas, que as elites, através da tecnologia disfarçada de modernismo, estejam exterminando uma quantidade de pessoas. Sobreviva o maior, o mais forte. Já estão instalando microchips no cérebro. A Neuralink, Elon Musk. Com isso, eles o conectam a um computador. E é bem fácil. Ou seja, se você tem problemas de visão, simplesmente no computador eles fazem ajustes e colocam novos olhos em você. E você pode enxergar 20 por 20. Se você tem problemas mentais também, através do computador, é como apagar, resetar o cérebro e ele volta a funcionar perfeitamente, em bom estado.
Se você é mudo da mesma forma, através de um microchip implantado no cérebro, e já existem pessoas que têm um microchip no cérebro e está conectado a um computador e elas estão melhorando. Elon Musk disse claramente: o plano é fazer milagres no nível de Jesus. Isso não é uma mentira. Então, este é o princípio das dores. Os terremotos atuais, as crises geopolíticas, os fenômenos globais, como as pandemias, não fazem parte dos juízos da grande tribulação e do governo do anticristo. Ainda não, mas são contrações de parto. Dores que aumentam em frequência e intensidade, assim como a globalização. Estão aumentando em intensidade, mas ainda não é o nascimento. Quais são, como são as dores de parto? Só as mulheres sabem disso. Como são as dores do parto? Como são as contrações? Então, se Jesus disse que essas eram as contrações da terra, porque a terra geme, o que estamos vendo neste momento. Aliás, a falha de San Andreas também é algo real. Muita gente acha que é uma história inventada. Já fizeram filmes sobre isso. E por pura misericórdia, nem a Califórnia, nem parte do México foram varridas do mapa. Por pura misericórdia. Mas não deixemos este salmo no passado, vamos trazê-lo para o presente. O Salmo 46 começa exatamente aí, descrevendo um planeta instável. A Terra foi abalada, onde os alicerces geopolíticos e físicos começam a tremer, gerando uma atmosfera de incerteza. Isso deve ocorrer antes da manifestação do Senhor Jesus Cristo. A terra foi abalada, os alicerces, as montanhas se movem e caem. O Salmo 46. Mas eu pensava em dar outro enfoque a este salmo. E é aí que existem más interpretações. É que eu interpreto a Bíblia do meu jeito, alguém dirá. E eu acomodo esse texto ao meu jeito. E é aí que começa a heresia, nesse momento. Por isso existem 150 salmos. Há um salmo que tem a ver com a Bíblia, com se apaixonar pela palavra de Deus, com se deleitar na palavra de Deus, com se aprofundar na palavra de Deus. Mas este salmo tem a ver com o presente, com o que estamos vivendo e experimentando hoje. Eu dizia para as pessoas: pode ser que amanhã aconteça um mega terremoto aqui na Colômbia, ou na Argentina, ou no Chile, no Brasil, não sabemos. Mas que quando isso acontecer, tenhamos em mente este salmo. Olhem essa parte, o rio da esperança. Salmo 46, versículos de 4 a 5. Do rio, suas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. As elites podem planejar o que quiserem, podem provocar terremotos, programar o futuro, porque é isso que estão fazendo. Eles programam o futuro. Isso soa estranho, não é? Talvez você se sinta no culto errado. No culto, você diz: que estranho, não foi para isso que eu vim. Mas escute. Preste atenção nisso. Embora os governos façam planos, a Bíblia diz que virão falsos cristos e farão sinais nos céus, farão sinais na terra e debaixo da terra. Você não acha que o céu vermelho da Venezuela é um sinal? Depois dos terremotos, um sinal chama a atenção. Mas olhe isso! Embora os governos queiram controlar tudo, Deus está no meio dela. A palavra diz: ela não será abalada. Ou seja, isso significa que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus permite sim, mas Deus é soberano. Qual é a ruptura em meio ao caos? Enquanto a terra se abala e as águas do mar rugem cheias de fúria, há 2 versículos, o 2 e o 3. Falam sobre isso, mas o versículo 4 introduz um cenário
O oposto. Um rio de correntes tranquilas. Uma mudança total de cenário. Olha, ele vem falando sobre isso. Eu sei que você já leu e sabe esse salmo de cor. Ele está falando dos versículos 1, 2 e 3. Do quê? De que a terra será removida, de que vem um caos, de que os montes vão cair. Mas o versículo 4 é diferente. O versículo 4 me fala de um rio de correntes tranquilas. Não é? Veja, antes que a ira do Cordeiro seja derramada sobre a terra, Deus preserva sua igreja. Já dissemos isso várias vezes. Ainda não vivemos a grande tribulação, apesar do que muitos dizem a você. Muitos vão enganar você. E vários pastores eu já ouvi dizendo que falta uma taça. Que a sexta taça já foi derramada ou já se cumpriu com os 2 terremotos da Venezuela. E as pessoas, uau, pastor, sim. Amém, glória a Deus, pastor. E que falta uma taça, a 7ª taça, e que essa taça vai ser derramada em setembro. E o povo, amém, pastor, que revelação. Eu recebo, pastor. Não, as coisas não são assim. As taças aparecem no capítulo 16. Ainda faltam muitas coisas, como a construção do 3º templo. O anticristo ainda não se manifestou. Ele se manifesta no capítulo 13. Ainda não se manifestou. Além disso, as trombetas vêm antes. Os 7 selos e os 4 cavaleiros ainda não apareceram. Então não pode dizer que faltam 2 taças. Não podem dizer isso. E que em setembro, o que é certo é que nessa agenda econômica, em junho estava programada uma taça sendo derramada. E já houve o primeiro terremoto. Agora, em setembro, tem outra taça sendo derramada. Não sei onde programariam o terremoto. Porque se aparece em uma agenda e tem a ver com um terremoto, o mais certo é que já tenham programado o próximo terremoto. E isso se Deus permitir. Se Deus quiser, ocorrerá outro terremoto, pois está previsto na agenda deles. Você tem que olhar essa agenda bem detalhadamente. No início deste ano, nós a estudamos, apresentamos e mostramos para vocês, detalhe por detalhe, o que cada coisa significava. Então, antes da ira do Cordeiro, Deus vai guardar sua igreja. O rio representa a vida do Espírito, a plenitude. Se você leu João 7,38, fala sobre a plenitude do Espírito Santo. Fala sobre esse momento. Mas também fala sobre provisão celestial. E eu já disse muitas vezes para as pessoas que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se Deus é o noivo, que noivo maltrataria sua esposa? Ele bateria nela? Ele a pisotearia? Ele a faria sangrar? Para depois dizer, vamos para a lua de mel. Vamos para as bodas. E depois o que fazemos? Nenhum, né? A Bíblia diz que o Senhor não escolheria seus escolhidos dentre os 4 ventos. A igreja será resgatada. Na terra haverá terremotos, caos. 2 megaterremotos na terra. Mas no céu nós estaremos nas bodas. Amém? Veja, aqui fala sobre a imobilidade da cidade. Enquanto o mundo inteiro perde sua estabilidade, a posição dos redimidos permanece intacta. Por isso eu digo que a igreja não deve entrar em pânico em meio a tanto caos. A igreja será trasladada para as moradas do Altíssimo antes que o juízo comece. Você cantou isso. Hoje, assegurando que o povo da graça não será abalado pela ira vindoura. A Bíblia diz que o Senhor nos guardará da ira vindoura. E a ira vindoura são os juízos que virão sobre todo o mundo, inclusive sobre Israel. E é para lá que estou indo. Olhe, Salmo 46, versículos 2 e 3 diz assim:
Ainda que os montes se lancem ao coração do mar e tremam por causa da sua braveza, é como se eu já tivesse lido isso em outra parte da Bíblia. A linguagem profética do Salmo encontra seu cumprimento literal nos juízos futuros da tribulação. A Escritura não registra sismos comuns, mas sim alterações macrocósmicas. Como é possível que, se eu estou em um monte e o monte está caindo no mar, você acha que nada vai me acontecer? A que este salmo está se referindo? Em que parte das Escrituras eu encontro isso? Olhe, Apocalipse 6, do 12 ao 14, diz assim: E houve um grande terremoto, e todo o monte e toda a ilha foram removidos do seu lugar. Apocalipse. Estamos lendo aí, certo? E o Salmo diz: Ainda que os montes sejam lançados ao coração do mar e que tremam os montes por causa da sua braveza, já que houve um grande terremoto e todo o monte e toda a ilha foram removidos do seu lugar. Eles estão conectados. Reis, grandes e poderosos, se escondem em cavernas, aterrorizados diante da ira de quem está no trono, segundo a Bíblia. E esse é o primeiro terremoto de Apocalipse capítulo 6. E ali a Bíblia diz que mesmo que a terra seja removida, que mesmo que os montes sejam lançados ao coração do mar, ou seja, os montes, as ilhas, é para colocar isso em contexto. O que é Cuba? Uma ilha. Imagine que assim que terminarmos o culto, você olhe no seu Facebook e apareça: Cuba desapareceu. Cuba desapareceu, Cuba foi engolida pelo mar. Que não sei se algo aconteceu, mas Cuba já não existe. Já não existe. Já não existe porque Cuba é uma ilha. E não só Cuba, mas também estão procurando no mapa e não encontram o Haiti. O Haiti também desapareceu. É que nós achamos que a Bíblia, ou a lemos superficialmente, ou está escrita em código, ou está escrita simbolicamente. O que o senhor acha? Que a Bíblia está escrita simbolicamente? Que isso é simbólico. Quando diz: ainda que os montes sejam lançados ao coração do mar, isso é simbólico. Os montes têm um vulcão na Colômbia. Para mim, um vulcão que chama a atenção é o vulcão Galeras. É enorme. Que me liguem e me digam: o vulcão Galeras desapareceu, foi embora no Mar de Tumaco, no Mar do Pacífico, na Pérola do Pacífico. Foi embora, não existe mais o vulcão Galeras, desapareceu, isso é ilógico. Isso é ilógico. Algo muito grave teria que acontecer. Veja que o Salmo 46 fala desse primeiro megaterremoto do Apocalipse. No Apocalipse, o que aparece é que são 2 megaterremotos. Durante muito tempo nos ensinaram que haveria um megaterremoto no Apocalipse, mas são 2 megaterremotos. E eles estão ligados à 7ª taça, Apocalipse 16, 18 a 20. E houve um grande tremor na terra, um terremoto tão grande. Você acredita na Bíblia? Não acredite em mim. Acredite na Bíblia. Um terremoto tão grande como nunca houve, desde que os homens estiveram sobre a terra, e toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. O Salmo alerta para o colapso da topografia terrestre, os montes ao coração do mar. Nos 2 terremotos, se fala que as ilhas vão desaparecer. Apocalipse detalha a execução final desse colapso quando a soberania de Deus quebrar a altivez humana. Fala sobre isso. Esse salmo trata disso? Ou qual é seu tema? Levante a mão e diga: pastor, posso aplicar isso à minha crise atual? Terminei a amizade com meu melhor amigo. E esse salmo eu vou recitar a noite toda hoje. Porque eu não vou para a cama desse jeito.
Acabaram de me demitir do trabalho. Eu estava ganhando um bom salário, um salário de 3 milhões, mas hoje me entregaram a carta de rescisão de contrato. Acabei de me dar mal numa prova. Na universidade. Mas mesmo que a terra estremeça, mesmo que os montes sejam removidos, Senhor, eu não vou. Eu não sei. Estão dormindo, igreja. Muito adormecidos. Alguns dizem amém lá atrás. Não. Hoje a igreja veio sonolenta. Não sei o que está acontecendo com ela. Tenho certeza de que se o Senhor vier, por mais que cante a música e vocês estiverem dormindo, você acha que eu não percebo? Vocês estão dormindo. Aqui dá para ver tudo. E alguns até dá para ouvir roncando. O Salmo 46, versículos 5 a 7. Preste atenção. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. As nações bramiram. Os reinos vacilaram. E você? Por que está aplicando este salmo porque perdeu uma prova? Os reinos vacilaram. Sim, Senhor, os reinos vacilaram. Reinos de quê? Do professor. Jeová dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Grife essa palavra. Por que não diz o Deus de Israel? Você cantou isso hoje. O Santo de Israel está aqui. As pessoas cantam essas músicas e odeiam Israel. Imagine só. Eu não sei. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Por que esse salmo diz o Deus de Israel, Jacó? E o Senhor já recitou isso muitas vezes. Nunca perguntou a Deus por que o Deus de Jacó? O uso específico do título Deus de Jacó aponta diretamente para a identidade de Israel. Durante a grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, Deus retoma seu trato profético com a nação hebraica. Se você ler Jeremias, capítulo 30, versículo 7, diz: o tempo de angústia para quem? Coloque na tela, porque senão não vão acreditar em mim. Olhe, não diz Israel. Jeremias 37. Fiquem atentos a isso. O que a Bíblia diz? Leia. O tempo de angústia é de Jacó. O 30, prestem atenção, não procurem na Bíblia agora, senão o culto termina e vocês continuam procurando. Olhem ali. O que diz a Bíblia? Colocaram o que era mesmo? O tempo da angústia para Jacó. E a Bíblia diz: nosso refúgio é o Deus de Jacó. Por que menciona Jacó aí? Porque Israel será protegido no meio da grande tribulação. Há um remanescente fiel. Deus nunca fica sem testemunho. Apocalipse revela a preservação dos 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Está em Apocalipse 7, e a grande multidão que confia em Cristo sob o governo da besta, que terá que ser decapitada. Eu não vou ficar para conhecer a besta, nem a marca. Eu vou embora antes. Eu não sei se o Senhor quer ser decapitado por causa do Senhor. Mas eu vou embora antes. A Bíblia também diz que há 2 profetas que vão estar profetizando. Assim que começar a grande tribulação, haverá 2 profetas profetizando. Nos primeiros 3 anos e meio, esses 2 homens, que são Moisés e Elias, começarão a profetizar. Eles começarão a profetizar. Assim que começar a grande tribulação, durante 3 anos e meio eles estarão profetizando. Moisés e Elias. Você vai dizer: não, vou ficar, pastor, porque quero conhecer Moisés. Outro dia eu quero conhecer Elias. Eu quero ver a barba branca de Moisés. Bem, se quiser, estou lhe dizendo o que você pode fazer. Se quiser, fique. E o mais provável é que aqueles que estão roncando hoje na igreja podem ficar para conhecer. Olhem, sobreviver nesse período será uma tarefa de extrema dificuldade. Mas Apocalipse 24 identifica
explicitamente as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, decapitados. Eu acredito na Bíblia. Olhem isso. Como as pessoas vão se salvar? Na grande tribulação, eles têm que ser decapitados. Você acha que Deus, que nos ama tanto, vai permitir que cortem a cabeça da noiva com quem ele vai se casar? Alguns disseram uma vez, pastor, e os decapitados vão entrar no milênio sem cabeça ou com cabeça? Sim, muita gente perguntou isso. Depois, todos serão transformados. Nós, quando formos arrebatados, seremos transformados. Primeiro, os que morreram em Cristo. Depois, nós seremos transformados. Em que vamos nos transformar? Na imagem real. Ou seja, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ascendeu aos céus, já possuía um corpo transformado. Mas, pastor, a Bíblia diz que ele tinha as marcas dos cravos. Obviamente, isso precisava mostrar a evidência do que ele fez na cruz do Calvário, porque ele é o Cordeiro imolado desde o princípio. Ele não foi crucificado há apenas 2000 anos. Ele foi crucificado antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. O que aconteceu neste tempo, no tempo Cronos, há 2000 anos, é diferente. Mas o Senhor vai mostrar, diz, sua ferida e tudo isso, para quê? É uma lembrança de que o Senhor Jesus Cristo se sacrificou pela igreja. Mas preste atenção nisso. Você lembra como era o corpo de Jesus Cristo? Enquanto as portas estavam fechadas, Jesus Cristo podia atravessar as portas. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas e Jesus apareceu entre eles. Jesus desaparecia e Jesus aparecia. Ele ia com os do caminho de Emaús, conversando com eles, comeu com eles e depois abriram os olhos e ele desapareceu. Esse é o corpo transformado. Qual é o corpo transformado que vamos receber? O corpo que Jesus tinha depois da ressurreição. Por isso a Bíblia diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o corpo. Já estou resolvendo um enigma para vocês, porque muitas pessoas me perguntaram, que corpo vamos ter? Como vamos ser? Eu vou estar assim, com esse cabelo? Eu vou estar assim, com esse narigão tão grande? Sim ou não? Essa é a preocupação de vários. Vou ficar assim com essa barriga. Corpos transformados, isso é o que importa, não é? Então, olha isso, olha que poderoso. As almas dos decapitados, eu não vou estar lá. A proteção divina vai operar em meio a um cenário de perseguição sangrenta, ou seja, vai ter muito sangue derramado. Imagina que a besta é tão cruel e tão poderosa. Deus permite isso, que vai matar Moisés e Elias. O faraó não conseguiu matar Moisés. E Elias não pôde ser morto pelos 950 profetas de Baal e Azerá. Eles não conseguiram matar Elias. E vem a besta, e a besta sim os mata e os deixa mortos por 3 dias na grande praça da cidade. Você quer mesmo enfrentar a besta? Imagine! Quem é você para enfrentar a besta? A segunda vinda, Salmo 46, versículo 6. Bramaram as nações, vacilaram os reinos, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Salmo, a segunda vinda. Apocalipse 19 está aí no Salmo. Veja, o Salmo condensa o desfecho da batalha final em uma ação divina. Ele levantou a sua voz. E isso também foi dito não só no Apocalipse, mas também pelo apóstolo Paulo. O Deus da Bíblia não precisa de estratégias militares complexas, exércitos humanos, nem confrontos prolongados. A Bíblia diz que o rio Eufrates está secando. E a ciência confirma isso. Se você for ver o rio Eufrates, ele já está secando. Para que está secando? Para que o caminho seja preparado para os reis do Oriente. E para que vão? Para que estão se preparando os reis do Oriente para enfrentar o Senhor Jesus Cristo.
a batalha do Armagedon. O Deus da Bíblia não precisa disso. Uma única palavra é suficiente para desarticular, para destruir, para desarmar as nações. Nesse caso, a rebelião das nações, porque muitas nações vão se preparar para seguir o anticristo. Você não viu o exército que a China tem? É imenso. E quando o presidente chega, todos fazem a mesma coisa. Não tiram os olhos dele, eles o observam, de verdade se movem, marcham. Ou seja, uma impressionante. Vejam o que diz, segundo aos Tessalonicenses 2:8. Se vocês veem que está conectado, olhem. O versículo 8 diz, declara o Senhor. Leia a Bíblia. O que diz aí? Aquele ímpio, a quem o Senhor matará com o espírito da sua boca e destruirá. De sua vinda, e diz a Bíblia, ele ergueu a voz e a terra se derreteu, as nações bramaram. Mas em Apocalipse 19, Cristo é descrito montado em um cavalo branco. Diz a Bíblia, da sua boca sai uma espada afiada, para ferir a quem? As nações com a sua boca. Veja, a resistência do mundo desaparece imediatamente ao som da sua voz. E você já cantou isso em muitas músicas. Muitos louvores que vocês gostam têm a ver com o som da sua voz. O som da sua voz destruirá sistemas políticos, econômicos, militares da terra e simplesmente eles se derretem. O que as elites planejaram, o Senhor os vê assim. Ele os vê com tranquilidade, ou seja, o Senhor não se abala. E o Senhor não diz, ui, eles vão programar outro terremoto agora. E os anjos lá dizendo, Senhor, não, o céu não entra em pânico. No céu há planos. Amém? Você acredita nisso ou não? E o fim das guerras e o reino absoluto, que é Salmo 46, versículos 8-9. Venham e vejam as obras de Jeová, que trouxe desolações sobre a terra, que faz cessar as guerras até os confins da terra. Olhe para isso. Estou lendo o Salmo. Eu não olho para eles com desconfiança. Que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E não é guerra espiritual. Este evento não tem precedentes na história humana, nenhum tratado de paz, nenhum organismo internacional conseguiu fazer cessar as hostilidades. Não é verdade? Nenhum tratado de paz. Olha, há um presidente colombiano, não vou dizer o nome, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O que você acha? Não mencione. A Bíblia diz que não devo mencionar nenhuma palavra. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Um presidente colombiano. É verdade? Me diga, a paz na Colômbia? E por quê? E por que ganhou um Prêmio Nobel? Porque esse é um tratado. Simplesmente é um tratado. O Senhor Jesus Cristo disse, no mundo jamais tereis paz, pelo contrário, tereis aflição. A minha paz vos deixo? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A Bíblia diz isso claramente. Ou seja, isso é uma ilusão. O Salmo profetiza um desarmamento absoluto e forçado, executado pelo próprio Deus. Você gosta do Salmo 46? Veja a concordância profética. Isaías, capítulo 2, versículo 4. E esse mesmo texto está de uma maneira poderosa em Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Ou seja, é o mesmo texto. Com tantos textos bíblicos, se você não acredita, nada pode ser feito. Veja o que dizem os dois textos bíblicos. Primeiro coloque um e, se quiser, coloque o outro.
Eu vou resumir. Diz: e transformarão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. E essa paz, sim, é verdadeira. E essa paz, sim, é real. Sabe quanto tempo vai durar essa paz? 1000 anos. Pergunte a quem está ao lado: você imagina uma paz de 1000 anos? Onde não haja nenhuma única morte. Nenhuma única morte. Ninguém. Ninguém matou ninguém. Ninguém. Já não há guerra, já não há grupos subversivos, já não há rebeldia. Veja a proclamação celestial, Apocalipse 11, versículo 15. Preste atenção. Este é o coroamento com uma declaração definitiva. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. As devastações do juízo dão lugar à instauração legal e física do governo teocrático do Senhor Jesus Cristo. Como termina esse salmo? Salmo 46. Vamos ler o versículo 5 e o 10. Deus ajudará ao amanhecer. Veja o versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei enaltecido na terra. Veja, a noite representa o período de tribulação, escuridão espiritual, julgamento. A manhã representa a restauração messiânica. O cumprimento do milênio começa quando o sol da justiça brilha sobre as nações. E o sol da justiça já veio. Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas há uma ordem divina. Está? O que diz a Bíblia? Está? Estou sonhando que a igreja está tão adormecida assim? De verdade. E se o Senhor vier, a gente fica. Diga a quem está ao lado: o Senhor vem, ficamos. Sério. O que a Bíblia diz? Está? Fiquem quietos, não estejam dormindo. Fiquem quietos. Após séculos de rebelião, humanismo, guerra, soberba humana, o rei impõe um silêncio absoluto. A terra finalmente se cala para reconhecer o Criador. Fiquem quietos. E nesse momento é o resplendor total. Ele é exaltado. Não é só em segredo, não é só uma liturgia da igreja, mas de forma pública e obrigatória na terra. A Bíblia é claríssima. A justiça se torna a forma de governo e Cristo governa as nações com vara de ferro. Nesse momento já é o governo absoluto. Agora, as elites já interrompem suas atividades. Nesse momento, Deus já assume o controle total. Ele é soberano e permite muitas coisas, mas chegará o momento em que não permitirá mais nada e dará um fim a tudo. E ao inimigo, a Satanás, ele colocará em uma prisão. Por 1000 anos ele o trancará. Então, sem diabos, sem armas, sem guerras, imagine isso. Então, o Salmo 46 é uma jornada teológica da instabilidade para a imutabilidade. A instabilidade, tudo isso que estamos vendo, e esse é o plano. E é nisso que quero concluir, dizendo a você que a terra está estremecendo, que há alguns dias foi a Venezuela, amanhã não sabemos, mas nada vai poder nos livrar disso. Porque a Venezuela não tinha problemas, por isso o Salmo surpreende as pessoas. Que digam, não, é que a Venezuela já estava programada porque estava prestes a cair. Não. E o mais assustador para eles é que chegou um alerta antes do terremoto acontecer. Como quem diz, então salve-se quem puder, que mandamos um alerta porque nós sabemos em que momento ativamos o caos.
O alarme sísmico ou o alerta sísmico? A propósito, já ativaram o alerta? André já ativou, não é? Eu, graças a Deus, não ativo isso. Você já me conhece. Você me conhece. Eu não vou ativar esse alarme sísmico do Google. Como assim ativar o alarme sísmico? Todo mundo está ativando? Não. Quando o Senhor quiser te surpreender, não vai adiantar nem alarme sísmico, nem absolutamente nada. Não é que eu esteja fazendo um simulado, nem correr para cá ou para lá, nem se esconder debaixo de uma cadeira com cadeira e tudo. Quando o quinto andar desaba no primeiro andar com cadeira e tudo, você é esmagado. Mas o trágico não é ser esmagado. Mas o trágico é ir para a eternidade sem Cristo. Mas é a instabilidade. Isso é instabilidade total. De verdade. A qualquer momento, seja por placas tectônicas, seja por provocações, seja pelo projeto JAR, o que for. A imutabilidade. Há uma terra e um céu novos. Uma terra nova que o Senhor também fará depois do milênio. Mas vamos viver com ele por toda a eternidade. O tempo está próximo com a Terra se movendo debaixo dos pés. Caos global, princípio das dores. Foi assim que este salmo começa. E então fala sobre o povo de Deus sendo redimido. E culmina com o rei perfeitamente entronizado, governando um planeta pacificado. O milênio, 1000 anos reais, com cada dia tendo 24 horas, 365 dias. Assim serão os anos, e serão 1000 anos com Cristo Jesus governando a terra. Para quem ficou sem conhecer Dubai e Catar, o Senhor diz: bom, vocês terão 1000 anos governando comigo. E a igreja, a Bíblia diz que nós viremos para governar com ele. A igreja. Viremos para governar com ele.